Bem, um outro texto que é citado também na revista como base para se achar que a igreja não falha, que a igreja vai ser a igreja vitoriosa e que não precisamos duvidar disso, é o seguinte texto que você pode ler aí comigo agora, que diz assim, ó, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 390. Não há necessidade de duvidar, de estar temeroso de que a obra não seja bem sucedida. Deus está à testa da obra e porá em ordem. Então, muitas pessoas já me citaram esse texto aí. Ah, irmão Cristiano, não se preocupa não, porque nós temos dificuldades, mas Deus ele vai ajeitar tudo. Bem, se Deus vai ajeitar tudo, ele poderia ter ajeitado tudo com a igreja judaica, com a igreja de Israel, que é a semente natural, a planta natural, não é um enxerto. Então, se Deus pode sacudir a igreja, peneirar a igreja, fazer aquilo que a igreja deve fazer, que é manter-se pura, não precisava ter aumentado toda essa história da igreja cristã, das igrejas protestantes. Deus poderia ter feito esse trabalho lá na igreja judaica e concluído a obra com a igreja judaica. Então, se lê esse texto e se pensa, não, mas existem problemas, mas Deus vai resolver esses problemas. E é nesse tipo de base que muitas pessoas acabam mantendo, então, esse pensamento triunfalista. Bem, vamos analisar alguns aspectos desse texto. Primeiro, que a obra de Deus será bem sucedida, isso nós não duvidamos, não é isso que o texto lá diz? Se tem alguma coisa errada na obra, Deus vai ajustar. E a obra vai triunfar. Ok, a obra de Deus vai triunfar. A obra de Deus que começou lá no Éden. A obra de Deus que passou sendo feita ali por um tempo pela igreja judaica, depois pela igreja cristã, pelos protestantes. Então, a obra de Deus vai ser finalizada, ok? E isso está claro, por exemplo, no texto do livro Grande Conflito 3:4-3. A obra de Deus na terra apresenta século após século. E Deus tem conduzido essa obra e vai finalizar, sem dúvida, essa obra. O segundo aspecto é a obra não seja bem sucedida através da igreja adventista. Então as pessoas pensam, bem, irmão, esse texto aqui está falando que se existe alguma coisa errada na igreja, Deus vai resolver e essa igreja vai concluir a obra. O texto não está dizendo isso, irmão. Nós não podemos colocar no texto algo que não existe no texto. Mas mesmo que isso estivesse escrito no texto, a pergunta que devemos fazer é, essa promessa dependeria somente de Deus ou dependeria também da igreja? Se tivesse escrito que Deus realmente vai concluir, iria concluir a obra com a igreja adventista, se usasse essa expressão, igreja adventista do sétimo dia vai concluir a obra, essa promessa dependeria apenas de Deus ou dependeria também da igreja? Dependeria também da igreja. Portanto, seriam promessas condicionais que, para que a igreja pudesse usar esses textos em seu favor, a igreja deveria apresentar provas de que ela está cumprindo as condições que Deus estabeleceu. Acompanhe comigo, por exemplo, que a inspiração fala sobre essa questão da igreja concluir a obra. Está aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 513. Se não for manifesto vigilância bem severa no grande centro da obra para proteger o interesse da causa, a igreja se tornará tão corrupta como as igrejas de outras denominações. Então, os irmãos percebam que Deus tinha um plano realmente para concluir a obra com a igreja adventista, mas e se a igreja deixasse de cumprir as condições? Se ela não estivesse vigilante, mantendo atenção para preservar a igreja da contaminação do mundo? Ao contrário da igreja concluir a obra, a própria obra iria se tornar corrupta. Ela não estaria apta para concluir a obra. Um outro texto também muito interessante, que nós encontramos sobre isso, que você pode ler aí comigo, diz assim, o mundo não deve ser introduzido na igreja e com ela casar-se, formando um laço de união. Por esse meio, tornar-se-á a igreja verdadeiramente corrupta.
E como foi declarado em Apocalipse, que ouviu de toda a ave imunda e aborrecível. Então, para que a igreja pudesse se manter pura, pronta para concluir a obra, a igreja tinha condições a cumprir. Não deixar que o mundo penetrasse na igreja. E se isso ocorresse? Se isso ocorresse, de vez da igreja concluir a obra, a igreja iria se tornar, na linguagem da profetisa, verdadeiramente corrupta. E de vez da igreja dar a mensagem para convidar outros para receber o evangelho, outras pessoas teriam que dar a mensagem para que os fiéis de lá saíssem, pois a igreja estaria então corrompida. Deus não poderia concluir a obra com a igreja corrompida. Então, todas essas profecias, irmãos, não importa. Eu estou colocando aqui apenas algumas que foram colocadas ali na igreja, na revista adventista, para os irmãos entenderem como o espírito equivocado dessa ideia triunfalista, ela leva as pessoas a lerem certas coisas de uma maneira totalmente equivocada e errada, levando as pessoas a assumirem uma posição totalmente errada, sobre um fundamento totalmente falso. E isso é, sem dúvida, muito perigoso. Avançando um pouquinho mais, eu quero compartilhar com os irmãos mais alguns textos, porque esses textos são muito importantes para esclarecermos. Vejam os irmãos o que a inspiração ainda assegura sobre a obra. O que Deus prometeu a todo tempo é capaz de cumprir. A obra que confiou ao seu povo a pode perfeitamente realizar por seu intermédio. Incondicionalmente, não. Se este estiver disposto a andar em conformidade com toda a palavra que Deus falou, toda boa palavra e promessa serão cumpridas. Mas se faltar a perfeita obediência, as grandes e preciosas promessas não serão obtidas e não se cumprirão. Então, quando você lê que Deus vai colocar tudo, né, tiver alguma coisa de errado, vai colocar em ordem e a igreja vai concluir a obra, é uma promessa que Deus pode cumprir se a igreja corresponder. E aí nós temos que perguntar, será que a igreja correspondeu? Nós vamos ver durante esse fim de semana se a igreja correspondeu às condições que Deus ele havia estipulado. Nós já estamos chegando, irmãos, aqui às nossas conclusões, mas existem alguns detalhes ainda que nós precisamos analisar. Quando a irmã White, ela viu a questão da obra de Deus, a situação em que a igreja ela estava tomando, né, a situação em que a igreja estava caindo, ela começou a fazer algumas indagações se realmente seria a igreja adventista que iria concluir a obra. E existe um texto em que ela faz a seguinte afirmação. Acompanhe comigo esse texto, que é um texto muito importante. Que ela diz assim, foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisava haver uma reforma nas igrejas. Como reformadores, essas pessoas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Então, o que a Moat está analisando? Bem, nós saímos das igrejas protestantes como reformadores. E eu até pensava que depois da nossa organização, nós iríamos concluir a obra. Eu tinha essa esperança, em outras palavras, ela estava dizendo. Mas agora eu não tenho mais. Será que vai ser necessário surgir um outro povo? E essa colocação que eu estou fazendo aqui para os irmãos não é minha. Na revista Ministério, que também é um órgão oficial da Igreja Adventista, apareceu um texto comentando esse texto da irmã White, em que a revista diz assim, Ellen White, chegou ao ponto de perguntar a si mesma se Deus não iria chamar ainda outro movimento. Porque ela percebeu que a igreja não estava cumprindo as condições, e se a igreja não cumpre as condições, ela não pode concluir a obra, não existe promessa incondicional. O único que é infalível é Deus, a igreja não é infalível.
ela pode errar, ela pode cair, ela pode falir. E quando a Ellen White compreendeu que a igreja não estava correspondendo à expectativa divina, ela começou a perguntar se Deus não iria chamar um outro povo para erguer a lei de Deus, para erguer a verdade de Deus que na mão do povo adventista estava sendo deixada arrastar até o pó. Bem, é muito interessante o texto que nós encontramos no livro Eventos Finais, e esse texto é um texto que deve ficar na nossa mente, irmãos, que diz assim, ó, o Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele tirou-lhes o reino de Deus e entregou aos gentios. Deus continuará lidando com cada ramo de sua obra, de acordo com este princípio, ou seja, se uma igreja abandona Deus, Deus rejeita aquela igreja e chama outra. Continuando, Ellen White ainda diz, quando uma igreja demonstra ser infiel à palavra do Senhor, seja qual for sua posição, por mais sagrada e elevada que seja sua vocação, o Senhor não pode mais cooperar com eles. Outras pessoas são então escolhidas para assumir importantes responsabilidades. Então, não importa a forma como a igreja foi chamada, os sinais que se operaram, como no caso da igreja judaica, o próprio Jesus fundou a igreja cristã. E nada disso foi suficiente para assegurar à igreja a infalibilidade, a inerrância eclesiástica. Quando a igreja ela é infiel à palavra do Senhor, não importa a sua posição, por mais elevada e sagrada que seja a sua vocação, a inspiração fala que Deus não pode mais cooperar com ela. Então, quando você lê uma promessa, uma profecia, pergunte se a sua igreja está cumprindo as condições que Deus estabeleceu para que aquelas promessas possam se aplicar a determinada igreja. Então, isso é muito importante nós termos em nossa mente.